Boa noite, a paz do Senhor. Aqui estamos nós em mais uma transmissão online e eu já quero convidar que, se for possível, você desligue a televisão, você se afaste um pouco dessas notícias que muitas vezes são importantes, são orientações, são atualizações, mas muitas vezes são negativas demais. E nós precisamos tirar o foco das coisas negativas e olhar um pouco para o que diz a palavra de Deus. E é sobre isso que eu queria meditar com você nessa noite. Como você tem reagido diante das dificuldades? Como você tem reagido diante dos problemas? Eu queria trazer um devocional, uma pequena reflexão essa noite sobre essa pergunta. Nós sabemos que existe algo no qual todos nós somos iguais. O que é, pastor? Todos nós somos iguais porque todos nós enfrentamos adversidades, todos nós enfrentamos problemas, todos nós passamos por tribulações. Ou será que você conhece alguém que não passa? Pode ter certeza, nisso todos nós somos absolutamente iguais. Todos nós enfrentamos dificuldades, tempestades, e a nossa tendência é achar que só nós passamos por problemas, né? Esquecemos dos outros, achamos que nós estamos no centro do universo, mas se nós pararmos para observar, às vezes as pessoas do nosso lado estão passando por problemas até maiores, mais críticos do que os nossos. Mas é um fato que todo ser humano passa por tribulações. O próprio Senhor Jesus, quando ele passou por esta terra, ele enfrentou dificuldades, muitas dificuldades de todos os tipos, e ele nos advertiu, ele disse: vocês passarão também por aflições. Então, Jesus, ele não engana ninguém, Jesus, ele não faz propaganda enganosa, pelo contrário, ele nos orienta, ele nos avisa de tudo aquilo que vamos enfrentar, né? Mas existe algo, irmãos e amigos que estão me ouvindo agora, no qual nós podemos ser diferentes. Sim, somos iguais no sentido de todos passarmos por aflições, todos passarmos por dificuldades. Mas existe algo no qual nós podemos ser diferentes, e é nisso, é a forma como nós reagimos a essas dificuldades que todos nós enfrentamos. É como nós nos comportamos diante do inesperado, é como nós reagimos às crises, ao caos, à tempestade, e isso faz toda a diferença de pessoa para pessoa. Existe algo no qual nós não podemos ser diferentes. Todos vamos passar por espinhos, todos vamos enfrentar espinhos, mas como nós reagimos a isso, como nós nos comportamos, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, isso sim faz toda a diferença. E como você tem reagido? Antes dessa pandemia que nós estamos enfrentando agora, como é que você enfrentava as dificuldades? Você consegue lembrar? E agora, a partir do momento em que essa pandemia veio e está afetando o mundo inteiro, é algo notório. Como você tem se comportado diante disso? Eu tenho um texto que eu gostaria de trazer para a nossa meditação nessa noite, que vai nos mostrar duas atitudes que nós podemos e devemos tomar diante das adversidades. Duas atitudes que podemos e devemos tomar. O que fazer diante dos problemas? Quero trazer duas atitudes que podemos tomar diante de tudo isso. E essas duas atitudes, elas foram dadas por um homem experiente em provações, grande apóstolo Paulo. Tenho meditado um pouco em alguns textos. Eu sei que precisamos de arrependimento, né? Como eu falei em transmissões anteriores, tenho batido muito nessa tecla. O nosso planeta precisa se arrepender diante de Deus. Precisamos orar por cura, sim, mas também precisamos manter o foco naquilo que é da vontade de Deus. Então, Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, são os versículos, aliás, nos quais nós vamos encontrar essas duas atitudes que devemos tomar diante do caos no qual nós estamos vivendo, que pode nos ajudar muito.
Vou ler os 2 versículos, são versículos curtos, não quero me demorar, mas espero que seja útil para você, como foi útil para mim também. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Primeira atitude que devemos tomar diante das adversidades é a atitude de não andarmos ansiosos. Ele diz: não andem ansiosos. Essa palavra ansiedade, ela tem um sentido básico de divisão. Estar ansioso é estar dividido, é perder o foco, é pensar em algo no qual você não deveria pensar. Então, estar ansioso significa você estar preocupado com algo no qual você não deveria estar preocupado. Então, você está dividido. A palavra ansiedade tem esse significado básico de estar quebrado em pedaços. É alguém que se preocupa com o amanhã. Está aqui, mas não está aqui completamente. Ele está preocupado, ele está em outro lugar, por assim dizer. E Paulo diz: não andem ansiosos. A primeira decisão que eu e você precisamos tomar é de não ficarmos ansiosos. Diante dos problemas, diante das dificuldades, não fique ansioso, não ande ansioso. A ansiedade vai vir, mas nós temos que tomar a decisão de não permitirmos que ela continue. Eu não vou andar ansioso, eu não vou ficar ansioso. Antes de Paulo, Jesus Cristo falou contra a ansiedade. E ele citou 3 itens muito importantes, mas pelos quais nós não devemos ficar ansiosos. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34. A leitura por si, ela já é muito edificante para nós. Ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Verso 33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Aqui nós vemos 3 itens pelos quais é muito fácil nós nos preocuparmos: comida, bebida e vestimenta. São itens básicos. Pai de família, mãe de família costumam se preocupar com isso, mas Jesus diz: nem com isso você deve se preocupar. Você não deve andar ansioso por causa de nenhum desses 3 itens. E Jesus diz por quê? Um dos motivos é porque Deus cuida de você. Deus cuida, Deus providencia para seres menos importantes do que vocês. Deus providencia para os pássaros. Por que Ele não vai providenciar para mim e para ti? Então nós não devemos andar ansiosos com esses itens básicos, porque Deus vai providenciar para nós. Ele sabe como providenciar. Deus gosta de nos surpreender.
E é impressionante isso, irmãos, quando nós achamos que a porta se fechou, Deus vai e abre outra, Deus abre uma janela, Deus providencia, Deus usa alguém que nem estava na sua mente, mas Ele traz para você. Então, um dos motivos porque nós não devemos andar ansiosos com comida, bebida e vestuário, é porque Deus traz. E o segundo motivo que eu vejo aqui, é porque não adianta. A ansiedade, ela não vai resolver o problema, ela não ajuda a resolver. Pelo contrário, ela atrapalha. A ansiedade atrapalha. Você já experimentou abrir um cadeado apressado, nervoso? É algo tão simples. Mas se você estiver nervoso, se você estiver apressado, se você estiver aperreado, nem o cadeado você consegue abrir. Assim é com a preocupação, assim é com a ansiedade. Existe um problema, sim. Mas a ansiedade, ela não vai te ajudar a resolver o problema. Pelo contrário, ela vai prejudicar, ela vai dificultar ainda mais. Então, Jesus, antes de Paulo, Jesus já falava sobre isso. Só que Paulo, ele amplia ainda mais. Jesus cita 3 itens: comida, bebida e vestes. Não ande ansioso por isso. Busque em primeiro lugar o reino, busque a Deus em primeiro lugar, e essas coisas serão acrescentadas. Olha, isso é para quem tem fé, isso é para quem acredita. Mas Paulo, em Filipenses 4, o texto no qual nós estamos meditando, ele amplia. E ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Não apenas pelos itens básicos. Não andem ansiosos por situação nenhuma. E por que Paulo está dizendo isso? Porque nós somos tolos. E muitas vezes não é nem pelo básico que nós ficamos preocupados. Nós ficamos preocupados com o supérfluo. Nós estamos preocupados com o superficial, né? É com a internet, se a internet vai faltar ou não. É com aquilo que nós nem precisamos, mas nós nos acostumamos e temos medo que falte. Paulo diz: não ande ansioso por nada, por coisa nenhuma. Isso não vai ajudar. E o apóstolo Paulo, ele pôde falar isso com autoridade, porque apesar de enfrentar tantos problemas, muito maiores do que os que nós enfrentamos hoje, com menos recursos do que os que nós temos hoje, Paulo não andou ansioso. Escreveu pelo menos 13 cartas do Novo Testamento. O Novo Testamento, praticamente metade do Novo Testamento. E em nenhum momento nós vemos Paulo ansioso, Paulo preocupado. Não. Por quê? Porque ele confiava no seu Deus. Como Paulo conseguiu? Como Paulo conseguiu cumprir essa primeira parte do versículo que diz: não andem ansiosos? Paulo conseguiu cumprir da mesma forma que eu e você vamos conseguir. E o segredo está na segunda parte do versículo, lá de Filipenses 4, 6 e 7. Como devemos reagir diante das dificuldades? Primeiramente, tomando a decisão de não andar ansioso. Eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar preocupado. Eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que cuida da natureza, eu tenho um Deus que vai providenciar da forma que Ele quiser. A ansiedade não ajuda, a ansiedade só prejudica. Mas existe uma segunda atitude, irmãos e amigos, que eu vejo aqui em Filipenses 4, e ela vai me ajudar a não andar ansioso em situação nenhuma. Não andem ansiosos, Filipenses 4, 6, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Primeira atitude a tomar: não andar ansioso. O que é que eu não vou fazer quando a dificuldade chegar, quando o problema chegar, seja ele qual for? Eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar preocupado, eu não vou ficar perturbado. Essa é a primeira. Como eu consigo fazer isso, pastor? Olha, a segunda: apresente a Deus as tuas orações.
apresente as tuas orações a Ele. Apresente as tuas orações a Deus. Você tem que decidir que você não vai fazer algo, você não vai ficar ansioso, mas você também tem que decidir que você vai fazer algo que Deus quer que você faça. E o que é? Você vai apresentar a Deus a tua situação. Você vai apresentar a Deus as tuas orações. É o que nós vemos aqui na segunda parte do versículo. Mas aí talvez alguém pergunte: por que eu tenho que apresentar as minhas orações a Deus, os meus pedidos a Deus? Deus não é onisciente, pastor. Deus não conhece todas as coisas, pastor. E é verdade. O próprio Senhor Jesus, em Mateus, ele diz que Deus sabe o que nós precisamos antes que peçamos. Deus conhece a minha necessidade e a tua necessidade. Por que então, pastor? Ele manda que eu apresente a Ele aquilo que Ele já sabe. Irmãos, precisamos entender que a oração não beneficia Deus. A oração é um benefício para mim, é um benefício para você. Nós não oramos para informar Deus de nada, mas para sermos transformados. Porque quando a aflição vem e nós nos ajoelhamos na presença de Deus, Ele continua o mesmo, mas eu mudo. Eu sou modificado, eu sou transformado. Eu estou me humilhando na presença dEle. Eu estou reconhecendo que Ele é maior, que Ele é poderoso, que Ele é onisciente, onipresente. Então eu preciso me colocar diante dEle, mesmo sabendo que Ele conhece todas as coisas. Ele quer que eu o busque. Ele quer que eu apresente a Ele a minha situação. E Paulo diz que nas minhas orações eu devo incluir duas coisas. Primeiro, os meus pedidos. Ele diz com súplicas. Suplicar significa rogar, implorar. Nessa situação de dificuldade, você tem buscado a presença de Deus. Você tem clamado a Deus, você tem feito pedidos a Deus. Tiago, ele diz que nós nada temos porque nós nada pedimos. Eu costumo imaginar um dia, quando nós chegarmos no céu, um anjo vai nos levar até um compartimento. E ele vai abrir esse compartimento, e esse compartimento estará cheio de coisas, cheio de presentes. E quando nós perguntarmos de que se tratam esses presentes, eu imagino que o anjo vai responder: essas são as bênçãos que Deus queria te dar, mas você não pediu. Existem bênçãos que Deus quer nos dar. E por que Ele não nos dá? Tiago diz: nada tendes, porque não pedis. Existem coisas que Deus não dá, não porque Ele não quer, mas porque nós não pedimos. Porque nós não vamos à presença dEle. O Espírito Santo nos toca. Eu creio que o Espírito Santo nos dirige a fazer os pedidos certos. Mas nós nos acomodamos. Achamos que podemos resolver com a nossa própria força. E Deus quer que estejamos em Sua presença, nos humilhando, pedindo. Então Paulo diz: apresente a Deus a tua situação e faça pedidos. Faça pedidos. Deus quer que peçamos. Deus não quer que só peçamos, claro, mas Deus quer que peçamos também. Eu gosto de comparar ao trânsito. Quando eu estou dirigindo e eu estou numa preferencial e alguém na secundária quer entrar na preferencial e aquela pessoa baixa o vidro do carro, coloca a mão para fora e pede, eu normalmente, naturalmente e com alegria cedo a passagem para essa pessoa. Mas muitas vezes já aconteceu, se for pecado, Deus me perdoe. Mas já aconteceu de eu saber que a pessoa queria entrar e eu não deixar. E eu não deixar por quê? Porque não houve um pedido daquela pessoa, né? Não houve um aceno, não houve
uma demonstração de que era isso que Ele queria. Se nós somos assim, Deus também. Deus quer que neste momento de dificuldade você se ajoelhe na presença dEle, ou seja lá qual for a posição que você prefira, mas que você faça pedidos, né? O que está no teu coração, o que está pesando, o que está te preocupando, querendo te preocupar, coloca isso diante de Deus, né? Com súplicas, suplicando, pedindo. Mas o que eu acho mais fantástico é o que Paulo diz em seguida, com ações de graças. Você está passando pela peleja, você está passando pela prova. Paulo diz, não ande ansioso, primeira decisão que tem que tomar. Segunda, apresente a Deus as tuas orações. Com o que, Paulo? Com pedidos, faça pedidos a Deus, não tenha vergonha de pedir, Ele quer que você peça mesmo. Mas aí Paulo diz, não apenas com pedidos, mas com agradecimentos. Com agradecimentos, Paulo, com ações de graças. Mas como assim? Se eu estou passando pela dificuldade, a dificuldade não passou ainda. É isso que significa ter fé. Agradecer depois da tempestade é fácil. Agradecer em meio à tempestade é fé. É fé. Você estar no meio da tempestade, apresentando a tua oração a Deus e já agradecendo, você está tendo fé. E é exatamente isso que Deus espera de mim e de você. Deus não quer uma boa atitude só em meio às facilidades. Deus não quer uma boa atitude só quando os nossos planos derem certo, só quando as nossas expectativas estiverem sendo supridas, alcançadas. Não. Deus quer que agradeçamos, Deus quer que tenhamos fé quando tudo estiver indo contrário ao que nós esperávamos. Isso é ter fé, isso é ser crente. A Bíblia diz que o justo viverá pela... Tem crente querendo viver pela vista. Tá assim, vixe, e agora? O crente não vive pela vista, o crente vive pela fé. Não é pelo que vemos, é pelo que cremos, é pelo que Deus falou na sua palavra, e se Ele falou, está falado, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. O homem é infiel, mas nós não confiamos no homem, nós confiamos em Deus. Está entendendo o que Deus quer? O que Deus espera de mim e de você? Deus espera uma atitude de fé que se demonstra em ações de graças. Não termine uma oração sem agradecer. Não termine uma oração sem agradecer. Agradecer pelo quê, pastor? Você não sabe o que eu estou atravessando, não? Ei! Sempre tem algo a agradecer. Agradeça pelo que Deus fez. Agradeça pelo que está fazendo. E principalmente, agradeça pelo que Ele ainda fará. Ele ainda fará. Quem dá a última palavra não é o médico. Quem dá a última palavra não é o ministério tal. São homens que Deus usa, claro, merecem todo o nosso respeito, mas a nossa fé está em Deus, é nele que nós confiamos. Então, decida, pegue esse problema, pegue esse fardo que você está carregando e que está muito pesado para você, porque você não foi criado para carregar, e agora apresente a Deus. E diga, está aqui Deus, está aqui o filho, que eu não consigo mudar. Está aqui o marido, que eu não consigo aconselhar. Está aqui a doença, que eu não consigo curar. Está aqui a porta de um emprego que eu não consigo abrir. Está aqui, na tua mão.
estou entregando a Ti. E eu já agradeço, porque o Senhor está me ouvindo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, porque o Senhor só faz o que é melhor e porque o Senhor vai dar uma resposta. Você tem feito assim? Pois é assim que Paulo diz que tem que ser feito. Presente as tuas orações a Deus com súplica, pedido, sim, mas com ações de graças também. Deus, obrigado, muito obrigado. E sabe qual vai ser o resultado? Olha que incrível, versículo 7. E a paz de Deus, que excede, que vai além de todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmã Célia, a senhora já passou por uma dificuldade na qual a senhora sentiu paz? Tenho certeza que sim. Creio que não apenas a Célia, mas todos nós podemos sentir essa paz. Em meio às dificuldades, uma paz que excede todo entendimento. Não dá para entender como é possível enfrentar a morte de um ente querido, uma doença que os médicos dizem que é incurável, uma recessão, um desemprego, um problema em casa, e mesmo assim ter paz. Pois é a paz de Deus. Não é a paz que o mundo dá, é a paz que somente Jesus pode dar. O resultado de reagir assim, como a palavra de Deus nos ensina, é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que lindo, olha que conclusão fantástica desses 2 versículos. A paz de Deus vai guardar vocês em Cristo Jesus. Você conseguiu perceber qual é o risco que você corre em meio às adversidades? Eu percebo aqui que o risco que nós corremos é nos afastarmos de Deus. Será que algumas pessoas estão se afastando de Deus em meio a essa pandemia? Certamente. Infelizmente. Mas isso não precisa acontecer comigo e com você. Em meio às dificuldades, ao invés de nos afastarmos de Deus, que é um risco que nós corremos, nós vamos nos aproximar ainda mais. A paz vai pegar o nosso coração, vai pegar a nossa mente e vai guardá-los em Cristo Jesus. Ao invés de nos afastarmos de Cristo, nós vamos nos aproximar ainda mais. É isso que Deus espera de mim e de você, e é isso que Deus deseja para a minha vida e para a tua vida. Recapitulando então, hoje nós vimos como devemos reagir diante das adversidades. Primeira decisão que eu tenho que tomar: não andar ansioso. O meu vizinho está. Aquele meu colega está ficando, mas eu vou ajudá-los, não ficando. Eu não vou ficar ansioso. Segunda decisão que eu vou tomar é de apresentar a minha situação a Deus. Eu sei que Ele já sabe, mas eu vou obedecer. Ele manda apresentar, e enquanto eu estou apresentando, olha o que acontece. Enquanto eu estou apresentando, aí eu vou lá e faço uma petição, aí eu vou lá e faço uma súplica, e após a súplica eu agradeço, eu dou uma ação de graças, né? Eu faço um agradecimento, porque eu creio que Deus está me ouvindo, então eu já agradeço. Eu creio que Deus agiu no passado, eu agradeço. Eu creio que Deus está agindo, eu agradeço. Eu creio que Deus vai agir, eu agradeço. Eu agradeço. Com ações de graças, eu agradeço. Obrigado, Deus, pelo que está acontecendo. Eu ia trazer hoje outro texto, 1 Tessalonicenses 5,
que dizem dar graças. Em outra ocasião, trazíamos com devocional, temos cultos, terças, quintas, já temos mensagens a trazer, mas sempre que não tivermos, eu quero trazer um devocional, uma reflexão sobre versículos assim, que nos ajudam a manter o foco, a atitude correta diante do Senhor. Então, nesse momento eu quero orar e praticar, né? Já tivemos a teoria e agora vamos à prática. Já tomou a decisão aí? Você estava ficando ansioso já? Ixi, agora minha família, o que nós vamos comer, beber, vestir, colégio, e agora conta para pagar? Ei, primeira coisa, eu não vou andar ansioso. Segundo, eu vou apresentar a Deus e eu já vou agradecer. Amém? Vamos orar, onde quer que você esteja, alguns segundos de oração ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, eu agradeço, Senhor, por todas as coisas. Agradeço pela Tua palavra, na qual nós meditamos agora. Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem permitido em nossas vidas. Eu quero neste momento, Senhor, interceder pela vida e pela família de todos aqueles que estão agora acompanhando essa reflexão. O Senhor sabe a necessidade, a situação de cada um, Pai. Então apresento-os agora, os irmãos que congregam comigo, que o Senhor os fortaleça, as suas famílias, mas não apenas os irmãos desta igreja, Senhor, mas das demais igrejas que estão invocando o Teu nome agora. Pai, os moradores da nossa cidade, do nosso país, deste planeta inteiro, entrego a vida de cada um em Tuas mãos e peço, Senhor, peço a Tua misericórdia, a Tua graça, para que haja, Senhor, uma intervenção, para que haja uma mudança, Senhor, para que esse vírus seja repreendido, mas que não apenas haja cura física, eu também peço que haja cura espiritual, principalmente, Senhor, cura espiritual, reconciliações, conversões, Senhor, reconciliações, renovações de voto, tudo isso, Pai, faz assim. Também, Senhor, neste momento nós já agradecemos, porque o Senhor não saiu do controle, porque isso pode servir até para nos aproximar ainda mais do Senhor, e eu sei que o Senhor vai providenciar o necessário para todos aqueles que em Ti confiarem. Dá libertação, dá vitória física e espiritual a cada um de nós e uma boa noite de sono. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.